Oi, tudo bem? Você lembra a última vez que você foi no ginecologista? Você lembra o que foi que te levou até lá? Uma das principais causas que acabam levando as mulheres aos consultórios médicos é a presença das leucorreias, do famoso corrimento, né? E isso é mais comum do que a gente pensa. Vamos falar sobre. Bom, primeira coisa que a gente tem que entender é que o corrimento pode ter várias causas. Pode desde um processo inflamatório, alteração por trauma, alteração na flora vaginal, alteração hormonal, enfim, é super importante a gente identificar essa causa de forma adequada para que o tratamento seja feito da forma mais adequada também, né? Lembrando que não é todo corrimento que significa necessariamente alguma patologia. Aliás, esse conteúdo vaginal, ele existe, ele é produzido diariamente para que possa haver uma lubrificação adequada ali da região vaginal. Então, é bom sempre ficar atento e saber fazer essa diferença. E é interessante a gente entender que, às vezes, esse conteúdo, esse composto desse transudato, dessa secreção, pode variar a depender do hábito de higiene, a depender do ciclo, da fase do ciclo menstrual que essa paciente se encontra, né? A depender da atividade sexual, né, dessa paciente. Enfim, o importante é nós entendermos que, às vezes, há uma produção aumentada dessa secreção pelo simples fato, por exemplo, de haver um hiperaquecimento ali, sem necessariamente ser um processo patológico, né? E, às vezes, só a mudança de hábito já é suficiente para resolver. O que é super importante ficar atento é que, geralmente, esse tipo de secreção não patológica não cursa com odor, com prurido, com coceira, com ardor, com nenhum tipo de desconforto nesse sentido. Diferente daquelas secreções que, além de estar em grande quantidade, ela já tem um odor característico que incomoda, um ardor, um desconforto, um prurido, uma vermelhidão na região vaginal, né? E aí, nesses casos, é necessário. Nesses casos, vai precisar provavelmente. O que a gente sempre fala aqui é que fungo e bactéria, eles precisam de um ambiente favorável para se proliferar, para se desenvolver. Que tipo de meio de cultura é esse? É um ambiente quente, úmido e abafado. Então, infelizmente, o nosso clima, falando aqui de Belém do Pará, já é um clima totalmente desfavorável, que é quente, úmido e abafado. Às vezes os hábitos do dia a dia nos levam a isso, calça jeans, calcinha que nem sempre é de algodão, às vezes, né, é uma região hiperaquecida, com aqueles hábitos, às vezes, de usar protetor diário, de calcinha e tudo mais. Nós já falamos isso sobre esse hiperaquecimento aí devido aos hábitos naquele vídeo de higiene. Então, às vezes, essa área fica muito aquecida e acaba produzindo essa secreção um pouquinho mais aumentada e favorecendo fungo e bactéria. Uma pergunta muito frequente que eu recebi, inclusive na caixinha que eu deixei aqui para vocês, foi sobre a recorrência das infecções dos corrimentos. Doutora, por que eu trato e volta? Na verdade, o tratamento ele serve para tirar a paciente da crise, mas para se manter fora da crise é necessário sim a mudança de hábito. E a gente volta a falar naquela questão de deixar a região vaginal respirar, porque se a região vaginal continuar sendo um meio de cultura favorável, a gente trata, tira da crise, mas daqui a um período aquele ambiente volta a ser um meio de cultura para fungo e bactéria crescer. Então, além disso, é super importante avaliar, por exemplo, se essa paciente não está cursando com quadro de diabetes, por exemplo, ou alguma outra doença crônica que leve a uma baixa da imunidade, se ela não está usando anticoncepcional por longa data, ou antibióticos de largo espectro de longa data, uso de outras medicações que acabem interferindo também nisso. Então, é super importante avaliar a história e tentar identificar exatamente. Outra pergunta super frequente que eu recebi aqui foi sobre candidíase, né? Então, na maioria das vezes, muitas mulheres não sabem exatamente que tipo de secreção que elas têm e acabam achando que qualquer tipo de corrimento é candidíase. O processo inflamatório por candidíase, que é um processo inflamatório por fungo, digamos assim, geralmente ele cursa com uma secreção meio branca, amarelada, mais grumosa, que geralmente cursa com um ardor, um desconforto, às vezes, para manter relação, ou um prurido, uma coceira mais intensa, uma vermelhidão na região vaginal, que pode ficar um pouco mais irritada. Então, assim, isso precisa ser avaliado, geralmente, normalmente é assim. Mas, infelizmente, a presença de um processo inflamatório por candidíase não exclui um processo inflamatório também por bactéria. E, às vezes, infelizmente, a gente tem isso tudo associado. Por isso é super importante passar por uma avaliação para saber exatamente o que fazer, como medicar, né, do que acabar queimando. Bom, então eu vou tentar responder aqui as principais perguntas que apareceram naquela caixinha que eu deixei para vocês. E uma das mais frequentes foi: candidíase é recorrente? Na verdade, ela não precisa ser. Isso tudo vai depender dos seus hábitos, da sua rotina, da região vaginal estar arejada, da sua imunidade estar em dia, avaliar direitinho as causas, porque... Bom, outra pergunta bem frequente foi: como fazer o autodiagnóstico?
Na verdade, geralmente, dependendo cada tipo de processo inflamatório tem suas características. Como a gente já conversou, aquele processo inflamatório por fungo geralmente cursa com mais coceira, ardor, desconforto nesse sentido, né? O processo inflamatório por bactéria, ele pode ser já uma leucorreia com odor, mais bolhosa, mais fluida, mas, infelizmente, como eles podem cursar juntos, é super importante você passar por uma avaliação médica para saber identificar exatamente o que está acontecendo e assim poder estabelecer o melhor tratamento. Corrimento sem cheiro é comum? Bom, é aquilo que a gente conversou. Às vezes, a presença dessa secreção, ela não necessariamente precisa ser patológica. Então, pode acontecer de essa região estar um pouco hiperaquecida e tá produzindo, a região vaginal está produzindo em maior quantidade essa secreção, sem necessariamente cursar com coceira, com odor, com qualquer outro desconforto. É importante também avaliar se de repente não pode ser só o seu processo ovulatório, né, que de repente acontece ali por volta da metade do ciclo, que é aquela secreção às vezes mais mucoide, né, aquela secreção mais translúcida, que geralmente não tem odor, não tem prurido, não tem coceira, dura ali por volta de 2 a 3 dias e tende a desaparecer. Então é super importante também identificar se não pode ser só. Enfim, se eu pudesse deixar alguma dica deixe a região vaginal respirar. Quanto mais saia, vestido, roupa leve, calcinha de algodão, quanto mais arejada for a região vaginal, menos risco de infecção, de recorrência de infecção você vai ter. Independente de qualquer sintoma, é super válido que uma vez a cada 6 meses ou até mesmo uma vez por ano você visite seu ginecologista, faça seu check-up e veja se está tudo em dia, tá bom? Eu espero ter ajudado. Qualquer coisa, manda mensagem, manda direct que a gente responde, tá bom? Fiquem com Deus.